o embrião. Boa noite, boa noite. Hoje, para mim, uma das lives mais especiais de todas que nós já fizemos até hoje. Por muito tempo, por diversas vezes, nós conversamos aqui em defesa ou com o objetivo de trazer para vocês tudo aquilo que nós podemos fazer para ajudar um casal com dificuldade para conseguir engravidar, para poder encontrar o seu filho. Por diversas vezes, nós conversamos sobre as estratégias, os planos, os cuidados técnicos, como eu posso tentar aumentar as suas chances de gravidez. Não foram poucas as vezes que nós conversamos sobre o seu cuidado emocional, como você deve pensar o luto da infertilidade, a fase do luto da infertilidade. O mundo da reprodução humana tem um grande objetivo, que é ajudar os casais que sofrem de infertilidade a conseguirem engravidar da maneira mais saudável possível e que consigam terminar o seu tratamento com um filho nos braços. Esse é o nosso grande objetivo. Mas, no meio disso tudo, existe alguém que não está sendo ouvido. Existe alguém nesse cenário todo que, infelizmente, não tem a capacidade de falar ainda. O embrião. O seu embrião. Que nós intencionalmente formamos no laboratório. Que nós intencionalmente formamos para atender ao nosso anseio para que ele seja o seu filho. Mas chega um momento que a nossa ansiedade é tão grande em tentar ajudar que nós devemos parar para pensar um pouco como nós vamos cuidar do embrião. O que nós podemos fazer de melhor por ele e não só por você. Nós não somos os únicos nesse time. Esse time ele é composto por diversos profissionais, pelo casal, pela mulher, mas nós não podemos esquecer que o grande maestro capaz de trazer um resultado positivo é o embrião. E nós devemos conhecê-lo. Nós temos que saber ouvi-lo, seja de maneira direta, quem sabe quando ele nascer, mas principalmente de maneira indireta, enquanto ele ainda não consegue falar. E para isso, nós temos que usar a nossa intuição, a nossa inteligência e as nossas ferramentas que nós temos para poder tentar entender como que ele pode te ajudar a alcançar uma gravidez. Hoje, muito mais do que trazer uma análise técnica, uma live detalhada, novamente aqui no mês de outubro, um mês onde eu quero trazer muita reflexão para vocês, eu quero mostrar o caminho que a reprodução humana está seguindo e que talvez tenha que ser repensado. E já existe muita literatura, mas muita literatura para embasar tudo que eu estou falando aqui para vocês. Não é só uma reflexão minha, foi um aprendizado que eu tive a oportunidade de ter e que hoje eu quero dividir com vocês. A história da reprodução humana, ela vem lá, ela é muito longa, mas a história da fertilização in vitro vem lá de 1978, do primeiro nascimento da Louise Brown, né, o primeiro tratamento de fertilização in vitro, onde se formou o primeiro embrião no laboratório. E aos poucos ela vem buscando ferramentas para tentar cada vez mais aumentar a chance de sucesso. Quando nós estamos conversando sobre a chance de sucesso,
Eu tento sempre simplificar o raciocínio quando nós estamos durante um tratamento de fertilização in vitro. O que vai proporcionar sucesso? O útero, o endométrio e o embrião. Se eu tiver um útero perfeito e um embrião perfeito, eu aumento a chance de gravidez. Quando nós estamos falando o embrião perfeito, buscou-se por muito tempo, até hoje, e isso é a ciência que vai ainda demorar muito ainda para que a gente possa chegar a essa conclusão, essa ciência não vai terminar nunca, mas quando eu estou falando da busca do embrião perfeito, eu preciso entender quem é o embrião, como ele é formado. Eu preciso voltar lá na sua origem e tomar cuidado para não simplesmente pegá-lo no final e tentar dizer se ele é perfeito ou não antes de colocar no seu ventre. Um embrião, ele é formado por um óvulo e por um espermatozoide. Esse óvulo e esse espermatozoide, ele é fecundado no laboratório, seja de forma artificial ou seja de forma natural. Recentemente eu fiz um stories falando sobre as técnicas naturais de formações de embriões nos laboratórios de fertilização in vitro. E quando nós estamos falando que eu estou formando um embrião no laboratório, entenda que não difere muito daquilo que ocorre biologicamente, naturalmente, nas tubas uterinas da mulher. Porque eu simplesmente estou pegando o seu óvulo e fertilizando com o espermatozoide do marido. Eu não estou modificando o seu óvulo. Eu não estou construindo o seu óvulo. O arcabouço está pronto. A genética do óvulo está pronta. A capacidade mitocondrial e energética e o citoesqueleto do óvulo já está pronto. Eu simplesmente utilizo da forma como a natureza nos entregou. Os espermatozoides, nós tentamos selecionar os melhores, aplicamos técnicas de processamento seminal, birrefringência, se for necessário. Tentamos fazer de tudo para selecionar o melhor, mas ainda é aquele espermatozoide naturalmente que demorou mais ou menos 60 dias para ser formado do testículo até o ejaculado. Nós não somos capazes de formar um óvulo, nós não somos capazes de formar um espermatozoide no laboratório. Eu trago aquilo que a natureza nos deu e tento fertilizar da forma como a natureza criou, por que não dizer porque Deus criou, e formar um embrião. E esse embrião, o homem aprendeu a capacidade de cultivo embrionário. Nós, por um períodozinho, até o seu 5º, 6º, 7º dia, nós aprendemos a cultivá-lo fora do corpo, algo inimaginável lá no passado. Inimaginável se nós formos pensar centenas de anos atrás, e por que não dizer milhares de anos atrás, quando se imaginou que nós teríamos a chance de conhecer o embrião no início do seu desenvolvimento celular e ainda formá-lo e colocá-lo no ventre de alguém para que ele possa tentar formar um bebê. E quando nós estamos diante de um casal com infertilidade, nós temos duas preocupações. Uma, proporcionar resultado. 2, trazer respostas. Eu sou um profundo defensor que nós temos que buscar todas as causas, que nós temos que buscar respostas para a grande maioria das situações, porque só com elas nós conseguimos dar passos adiante. E quando nós aprendemos a formar e conhecer o embrião no laboratório, nós começamos, pouco a pouco, ao longo das histórias, os pesquisadores, os pioneiros no mundo da reprodução humana, nós começamos a aprimorar o seu cultivo, aprimorar o seu cuidado, as incubadoras, o pH, vocês viram a live com a Mariana, o cuidado, a delicadeza que o laboratório tem que ter para proporcionar um ambiente adequado para que ele cresça. E hoje nós conseguimos levar o embrião até o estágio de blastocisto. Só que existe uma condição muito difícil, que é colocar o embrião no seu ventre e ainda
sofrer com o resultado negativo. O resultado negativo é muito difícil de ser trabalhado, emocionalmente, tecnicamente. O casal sofre demais, é um luto muito grande. E a busca por respostas norteou diversas ações, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para melhorar, eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. E até o momento que a busca do embrião perfeito passou a ser o norte de todas as pesquisas científicas. Começamos a tentar entender o embrião perfeito por seleção da morfologia, para ver, esse tem uma nota melhor do que o outro, e aí nós apanhamos, porque aqueles embriões feinhos que a gente comete bullying, fala, nossa, que embrião ruim, de repente nasce uma criança maravilhosa. E aí o nosso entendimento de morfologia falou assim, olha, cuidado, morfologia não é tudo. Mesmo que você tenha um blastocisto com uma nota morfológica ruim, transfira o útero, porque existem casos de bebês nascidos. E lá no FIVMed nós temos um mural só pra gente, não é um mural exposto, mas dentro da equipe do laboratório, que a própria equipe do laboratório criou, com fotos de embriões, onde nós olhamos no microscópio e falamos, não, esse embrião infelizmente não vai conseguir engravidar, eu vou transferir porque ele está vivo, mas assim, é um embrião prestes a parar, e ao lado da foto desse embrião, a criança maravilhosa, sem nenhum problema. E aí as alterações morfológicas passaram a ser questionáveis. Caramba, eu não consigo selecionar o embrião perfeito morfologicamente. Eu transfiro o embrião A e não engravido, e de repente transfiro o embrião C e D e engravida. Como assim? Como assim? E aí começaram a tentar buscar o embrião perfeito geneticamente. Em 1990 foi feita a primeira biópsia embrionária, e lá atrás a biópsia era feita nos embriões quando eles estavam ainda no segundo dia, terceiro dia de cultivo, porque o cultivo a blastocisto não era tão bom assim. Era o que nós tínhamos, só tínhamos o segundo ou terceiro dia. E começamos a tirar células do embrião. Uau, que fantástico, eu vou estudar geneticamente como é que ele é. Só que o método, e essa frase é fundamental, o método do estudo genético embrionário não permite um estudo genético como nós fazemos num adulto, por exemplo, numa criança, no exame de sangue, por exemplo, onde eu pego várias células e faço um cariótipo, eu faço uma descrição, eu vejo os cromossomos para poder falar a genética. O estudo genético do embrião busca técnicas, e lá atrás nós só conseguíamos estudar mais ou menos 5, 6 pares de cromossomos. Dos 23 pares, dos 46 cromossomos, nós conseguíamos ver 5, 6 pares de cromossomos, às vezes 3 pares de cromossomos pelo método FISH. Então falam, poxa, vamos tentar investigar as alterações mais comuns, porque se eu conseguir criar isso, eu consigo selecionar o melhor embrião. E aí começamos a fazer isso. E a ciência, todo mundo muito animado. Aí biopsiava os embriões, via se tinha alguma alteraçãozinha para algum outro cromossomo ou não, transferia para ver se engravidava e deixava de transferir aqueles que eram alterados. E quando nós transferíamos os embriões que eram normais e não engravidavam, nós falávamos assim, puxa vida, não, é porque eu não conseguia analisar todos os cromossomos, não foi possível fazer tudo isso, nós temos que achar o embrião perfeito. E evoluímos. Os embriões começaram a ser cultivados mais facilmente até blastocisto, e nós começamos a fazer o PGS, o CGH, um outro método, um método mais recente, onde nós calculamos, meio que eles fazem contas para tentar estimar quantos cromossomos, como é que estão os pares cromossômicos, os pares cromossômicos do embrião, para tentar dizer todos os pares cromossômicos, ainda com falhas, sabidamente com falhas, mas demos um passo adiante. E nesse momento foi quando o exame tomou um corpo muito grande, muito grande. O mundo inteiro, todo mundo, começou a acreditar fielmente nesse exame. Por quê? Porque a teoria era bonita, a teoria era muito bonita. Poxa, vamos avaliar os cromossomos, vamos avaliar. E começamos a fazer muito estudo genético dos embriões. Todo mundo, uau! E aí, qual era a mensagem? A mensagem era, se eu consigo triar todos os pares cromossômicos, eu consigo dizer quem vai engravidar e quem não vai engravidar. A ponto de, em 2015,
o Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, liberar o descarte de embriões aneuploides. Ou seja, se eu fizer esse estudo genético e comprovar para mim que esse embrião tem uma alteração genética, pode jogar o embrião fora. Por quê? Por que um país que não permite o aborto permite jogar o embrião fora? Porque nós acreditávamos cientificamente, eu não estou falando, era ciência até aquele momento, que se o embrião tivesse uma análise genética alterada, ele não iria engravidar. Pronto! Temos um método para avaliar o embrião perfeito. Isso foi até 2015. Milhares de embriões foram descartados até aquele momento, acreditando, e eu também. E, de repente, um italiano foi lá e pegou um embrião geneticamente alterado e transferiu para ver o que acontecia. Era o único embrião no casal. E nasceu um bebê lindo, maravilhoso, sem nenhuma doença genética. Entendo que eu estou falando do primeiro ato corajoso, entre aspas, em 2015. Agora, se nós formos colocar em termos científicos, isso não é nada. E esse foi um caso, um relato de caso. Só que esse relato de caso começou a criar um boom gigantesco no mundo da sociedade de reprodução humana, e outros autores começaram a pesquisar. O grupo de genética também começou a se mexer. E aí começou-se a falar em mosaicismo. Mosaicismo é quando os embriões têm proporções de células diferentes. Quando os embriões têm células normais e células alteradas. E não se falava em mosaicismo antes disso. Talvez nós sabíamos do conhecimento do mosaicismo, mas não em laudos de embriões mosaicos. E aí o mosaicismo criou corpo, criou forma, e aí surgiu uma nova evolução, o PGTA, para que nós possamos falar sobre embriões mosaicos, achando que teríamos a solução e tentando embrulhar a ciência. Embrulhar. Por quê? Porque nós não podemos esquecer também que existe um conflito de interesse muito grande na indicação do estudo genético. É uma indústria de bilhões de dólares. Então, isso leva certamente à tendência de criar métodos para indicar. Então, não é só uma questão financeira, óbvio que existe o propósito assistencial, mas nós nunca podemos esquecer que existem conflitos de interesses. E é muito mais fácil você ter conflito de interesse em indicar do que ter o conflito de interesse em não indicar. E isso foi em 2015, isso foi demorando para tomar corpo, E eu e muitos, eu diria que a maioria dos médicos do Brasil, nós tínhamos o PGTA como norma. A gente discutia assim, eu fiz uma fertilização in vitro e não deu certo. O embrião era como? Era geneticamente normal ou alterado? Entendeu? Era assim, a seleção do embrião perfeito. Eu vou separar o bom do ruim, o que vai e o que não vai engravidar. Lembre-se, nós jogamos fora os embriões que não tem um laudo genético normal. Isso é permitido até hoje. Até que em 2018, outubro de 2018, eu fui para Nova York fazer um estágio. Eu fui para lá com um propósito, que era estudar os tratamentos de mulheres com idade avançada, baixa reserva ovariana, como cuidar de mulheres mais velhas, em técnicas e estratégias de tratamento. E de repente comecei a estudar a literatura do Dr. Norbert Gleicher, que foi quem me recebeu lá, para quem eu tenho profunda gratidão, e comecei a estudar o que ele publicava sobre estudo genético dos embriões, falando que não funcionava, e a literatura dele. Eu falei, caramba! Só que ainda de uma forma muito inicial nos meus estudos. Por quê? Porque aqui no Brasil ninguém estudava isso. Ninguém estudava o não indicar estudo genético dos embriões. E quando eu cheguei lá, eu comecei a acompanhar o serviço. E além do Dr. Gleicher, eu conheci um outro médico chamado Dr. Vitaly Kushner, um gênio. Ele é mais novo, deve ter os seus 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, mas genial, um cientista daqueles de profunda admiração, um profundo cientista. Assistencial ele era péssimo, era bem americano, não tinha uma relação médico-paciente, mas assim, academicamente ele era genial.
E um dia, sentado na sala dele, a gente começou a falar sobre estudo genético dos embriões, meus olhos foram regalando, assim. Ele mostrando por A mais B para mim, os slides que não funcionavam. Ele falou assim, Davi, vamos fazer o seguinte, ó, pega esses artigos aqui e amanhã a gente conversa de novo. E aí eu cheguei no hotel tarde, minha esposa lá com os meus filhos, coitados, passaram o dia inteiro sozinhos, eu cheguei tarde da noite lá, e quando era para ser um momento de lazer nosso, no hotel, eu comecei a ler os artigos. Eu me senti traído. Eu ouvi isso de uma paciente essa semana, eu me senti traído. Por quê? Porque o estudo genético dos embriões não era toda a verdade que eu acreditava que fosse. Eles fizeram biópsias de embriões e tiveram resultados diferentes, transferência de embriões alterados com nascimentos de bebês normais, começaram a mostrar literatura mundial. Eu voltei no dia seguinte desesperado. E eu falei com ele, falou, olha, por que eu não tenho acesso à literatura? Aí ele pegou uma revista de grande impacto, começou a grifar nomes. Esse não permitem esse tipo de artigo chegar em revistas de grande impacto. Eu estou em outubro de 2018, aqui ontem. Conflitos de interesse. Conflitos de interesse. Estou falando simplesmente o que eu vivi. Depois disso, eu voltei para o Brasil e me aprofundei muito nos estudos sobre isso. E fiquei quieto por muito tempo, porque eu precisava estudar muito sobre isso. E eu lembro que logo que eu voltei em dezembro, em março teve um congresso latino-americano no Rio de Janeiro, e quando eu falei sobre transferência de embriões alterados, assim, como assim? O estudo genético era o mundo, assim, como assim? O que ele está falando? Uma pessoa que estava no plenário, que falou assim, sabe, assim, ó, eu sei o que você está falando, ninguém entendendo, isso eu tô lá no começo de 2019. Só que de repente, esse ano, a abertura do Congresso Brasileiro foi Estudo Genético dos Embriões, prós e contras. Um grande congresso realizado no ano passado, Estudo Genético dos Embriões, prós e contras, no plenário, com todo mundo ouvindo. Eu falei, pronto, a informação chegou no Brasil. E o que aconteceu? Nada. Nenhum manifesto. Nada acontece. Eu queria entender por quê. Eu falei, gente, por que isso acontece? Aí eu comecei a entender na minha própria prática clínica. Por que ninguém fala que não é para fazer? Porque é muito difícil falar que não é para fazer. É muito difícil. É muito mais seguro para o médico falar para fazer o estudo genético dos embriões. Lavo as minhas mãos. Por quê? Porque vai que nasce um bebê alterado, eu fico com medo. Melhor biopsiar e jogar fora do que arriscar. O discurso passa muita segurança para o paciente. Muita segurança. Olha, só vou transferir o embrião no seu útero se ele for geneticamente perfeito. Muito mais fácil falar isso para o paciente. Dá vontade de fazer para todo mundo, selecionar um ou outro. Só que as literaturas foram saindo, mostrando que fazer isso diminui a chance de gravidez. Eu já fiz uma live sobre estudos genéticos de embriões para trazer uma análise técnica sobre isso. Eu já fiz isso. E tá lá. Hoje o meu objetivo não é repetir essa live. E aí o discurso do estudo genético dos embriões acadêmico, o discurso acadêmico. Acadêmico é aquilo que a gente escuta nas pesquisas, mas não é aquilo que está acontecendo na prática clínica. E todo mundo sabe disso hoje. Se não sabe é porque não está estudando. Que o estudo genético dos embriões serve para tentar selecionar o melhor embrião para transferir. Já não pode ser utilizado mais para separar o que vai e o que não vai engravidar. Ou não deveria poder acontecer isso. O exame serve para selecionar o melhor embrião para transferir. O mundo da genética entendeu isso. Falei, não, gente, eu preciso parar de biopsiar embriões, porque senão eu não vendo mais o produto. Vamos fazer o método não invasivo, como se o problema fosse a biópsia. O problema não é a biópsia. O problema é que o exame pode errar. E esse é o ponto. O exame pode errar. O que nós achávamos que antes o embrião geneticamente alterado não engravidaria, em hipótese alguma, nós temos hoje literatura que fala em chance de gravidez. Tem artigos que falam em 5%, 10%, 30%, 40%, 50%, 60% de taxa de gravidez com embriões com genéticas alteradas. Nós não temos um consenso ainda de qual é a chance de gravidez, dependendo da análise genética. Não tem isso na literatura. Mas o que se tem é que há alguma chance.
E se há alguma chance, muda toda a história. E entendam que esse é o problema. Nós estamos esquecendo de ouvir o embrião. Simplifica o seu raciocínio. Se você tiver um embrião no laboratório, um único, o seu precioso embrião, como que fazer uma biópsia, tirar um pedaço do embrião, vai aumentar a sua chance de gravidez. O que vai proporcionar maior chance de sucesso? Simplesmente deixando ele intacto e colocando no seu útero, ou tirando um pedaço para saber se ele é geneticamente perfeito, correndo o risco dessa análise ser alterada e, de repente, ainda poder ter algum potencial. A explicação de todos esses porquês está no livro que nós vamos dividir hoje. Eu peguei todos esses artigos, eu peguei mais de 40 artigos recentes, de publicações de 2018, 2019 e 2020, e fiz uma revisão acadêmica, explicando por A mais B, citando para cada parágrafo que eu escrevi a referência bibliográfica do assunto, para que você entenda por A mais B que esse exame pode diminuir a sua chance de engravidar se você não tomar cuidado, e, além de tudo, descartar um embrião que teria potencial. E entenda você da maneira como você quiser. Isso pode ser um problema para você, porque ainda não conseguiu engravidar, ou um conflito ético por conta do embrião. E esse é um ponto que toca muito no meu entendimento profissional. O conceito ético nos cuidados do tratamento. Eu não julgo o cenário ter chegado até aqui. Eu não estou julgando, falando que as pessoas estão sendo mal intencionadas. Não estão. O objetivo é aquele único, que é ajudar os casais a conseguir engravidar e ter o seu filho e trazer respostas. Agora, sabe o que acontece? Olha como vai a evolução da ciência. Olha onde as coisas vão. Lá atrás, quando nós fazíamos biópsias de embriões no 3º dia, nós perguntávamos se a biópsia traria um dano para o embrião, se diminuiria a chance porque eu tirei um pedaço. A resposta era não, de maneira alguma, não atrapalha. Os grupos de genética nos falando não atrapalha. O grupo de genética falando tá tudo certo, não tem problema nenhum. E aí saiu um tempinho, publicações sem conflito de interesse, mostrando que sim, biópsias no 3º dia diminuem a chance de gravidez por dano embrionário. Aí chega o estágio de blastocisto. Olha, não, embriões mosaicos podem engravidar, mas veja a proporção. E não conseguiam rebater os argumentos de forma plena, mas sempre falando que está tudo certo. Ah, não, agora é o mosaicismo. Aí depois vai explicando e vai explicando. Sabe quando primeiro joga fora e depois vai tentar entender por quê? E lá atrás, o Dr. Vitali Kushner, aquele que me ensinou lá nos Estados Unidos, ele falou assim, Davi, palavras dele, não minhas, nós quebramos o entendimento biológico para vender um produto. Como deveria ser? Primeiro, você conhece o embrião. Primeiro, você faz o entendimento do que é o embrião. Tem embriões que são doados para pesquisa. Então, o que deveria ter sido feito primeiro, antes, lá atrás, antes de vender o produto, antes de jogar embriões fora? Biopsia todo o embrião, massa celular interna que vai formar o bebê, biopsia trofectoderma, conheça todas as células do embrião, faça uma análise muito grande, entenda o embrião, conheça o embrião. Conheça antes de achar que sabe alguma coisa sobre ele. E sabe quando começaram a ser publicados esses estudos onde os embriões foram fragmentados? 2020, 2019. O exame é comercializado desde 1990. Só no ano passado que começaram a surgir publicações de múltiplas biópsias embrionárias para entender concordância de trofectoderma com massa celular interna, o estudo da proporção de mosaicismo. Só agora eu vou tentar entender. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Primeiro entenda. Então, o que acontece? Nós estamos desrespeitando aquele que é o principal maestro do tratamento, o embrião. Nós estamos tirando pedaços para tentar falar se ele é bom ou não, quando bastava dar uma chance a ele.
E aí começam a surgir publicações falando de resultados. Olha, estudo genético aumenta resultado de gravidez. Aumenta resultado de gravidez quando eu tenho um embrião geneticamente normal para transferir. Talvez aumente a taxa de gravidez por transferência. Mas não se esqueçam que o tratamento de fertilização in vitro não começa na transferência. Primeiro, eu preciso passar pela indução da ovulação, coletar os óvulos, fertilizar, formar o embrião, cultivo blastocisto, biópsia e ver se tem algum embrião normal para transferir. São inúmeros os casos que não têm embriões normais para transferir e eles tiram isso da conta. A conta tem que ser por ciclo iniciado. No livro eu explico tudo isso. Então, o cuidado em respeitar o embrião está sendo esquecido. Está sendo esquecido. Eu entendo a busca do melhor embrião para transferir. Eu entendo e concordo e indico o exame. Lá no FIVMed nós temos excelência para fazer esse exame. Nós investimos, parece muito controverso, porque assim, eu estou falando mal de um exame, e é um exame que nós fazemos. Nós enviamos a nossa embriologista-chefe, a Mariana, para Beverly Hills para ficar estudando métodos de biópsia embrionária, voltou com uma capacidade técnica altíssima, acabamos de comprar equipamentos para biópsia com mais de 50 mil para fazer, caríssimo para fazer biópsia. Nós fazemos, e eu estou aqui falando isso hoje. Por quê? Porque precisamos desvincular conflitos de interesse. Então, o método é eficiente para selecionar o melhor embrião para transferir. Tem pacientes que talvez estejam me ouvindo aí falando, caramba, Davi, eu fiz biópsia com você falou para mim que só faria tratamento se fizesse biópsia. E eu vou citar para vocês 2 exemplos muito legais de pacientes queridíssimas, que já estão com 2 filhos em casa, cada uma delas. Uma passou por dificuldades, teve um abortamento, 40 anos de idade, e formou 6 blastocistos. Biopsiamos, selecionamos os melhores, tivemos 3 blastocistos geneticamente normais, transferimos um, engravidou, tem o seu bebê em casa. A outra produziu 5 blastocistos, ou 6, acho que 5 blastocistos, e os mais bonitos eram do 5º dia, o AA. Ela fez a biópsia de 4 e ela falou assim, será que eu biopsio aquele lá de D7, o último, que é o mais feinho? Não, vamos biopsiar, tá no pacote, coloca assim. E aí nós descobrimos que o geneticamente normal era aquele, transferimos e ela está com esse filho em casa hoje. Poxa, o método ajudou a selecionar o melhor embrião para transferir. Foi bom. É isso, é assim que o exame tem que ser entendido, selecionar o melhor embrião para transferir. Mas agora eu vou dar um outro exemplo. Porque quando me perguntam quais são as indicações de biópsia, olha esse caso. A paciente devia estar próximo dos seus 40 anos de idade, não me recordo agora exatamente, mas sei lá, 38 anos de idade. Baixa reserva ovariana, um antimileriano de 0,4, se não me engano. Ela, mosaicismo, o cariótipo da mulher tinha um mosaico de Turner, tinha algumas alterações. O marido, fator masculino grave, gravíssimo, um espermograma abaixo de 1 milhão e uma translocação cromossômica. Gente, esse casal tinha todos os pré-requisitos para indicação de biópsia. Idade avançada, cariótipos alterados, fator masculino grave, tudo para indicar biópsia. Só que era um casal muito querido e foi uma conversa logo depois que eu voltei de Nova York. E a conversa foi assim, eu sabia que eu teria poucos óvulos, eu sabia que eu teria poucos embriões e assim aconteceu. E nós chegamos no final com um blastocisto. E a conversa com eles foi muito franca. Falei, olha, o que vocês querem fazer com o seu embrião? Estudá-lo geneticamente ou dar uma chance para ele no seu ventre? Por quê? Porque vocês querem resultado ou vocês querem respostas? Você nunca vai incrementar resultado, é óbvio, é fácil de pensar nisso, simplesmente biopsiando. E talvez, eu não sei dizer isso, mas talvez fosse um casal que não teria chance de fazer um segundo tratamento. Estávamos discutindo o tratamento com sêmen de doador. Tamanha gravidade do fator masculino. E era um casal que já tinha feito outros tratamentos em outros lugares e não teve resultado. E um casal muito feliz, com uma espiritualidade muito forte, conversas francas, mas eram técnicos, assim, eles me apertavam. Davi, não estou seguro. Decisão, vamos transferir. E hoje estão com seu filho em casa.
E se esse exame tivesse dado alterado? Lá nesse livro que eu vou disponibilizar para vocês aqui hoje, está escrito a matemática do processo, por que o exame pode errar. Porque eu tiro 7 células de 200, matematicamente isso não dá lógica. Pode errar. Errar quanto? Não sabemos o quanto ele erra. Há quem diga que erra em 1%, é o que o grupo de genética fala. Há publicações que falam em erra 40% de erro. Há quem diga mais. Mas ele pode errar. E não vou explicar aqui os detalhes. Hoje eu vou entregar na sua mão os detalhes sobre isso. O que eu quero falar para vocês hoje é que nunca esqueçam de cuidar bem dos seus embriões. Mas, Davi, a questão não é essa. A questão é que eu tenho muito medo de nascer um bebê com síndrome. Aí o que acontece? No ano passado, teve o Congresso Brasileiro, e a doutora Nilka Donadil, ela, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, deu uma aula sobre o risco do nascimento de um bebê com síndrome com sembiópsia. Eu estava procurando muitos artigos, mas muitos artigos eu não achava essa resposta. Eu não achava uma publicação científica sequer falando que fazer estudo genético diminui o risco de nascer um bebê com síndrome. Não parece óbvio isso, gente? Não parece óbvio imaginar que devem ter inúmeras publicações mostrando que fazer estudos genéticos de embriões diminui o risco de nascer um bebê com síndrome? Mas eu não achava. E aí eu soube dessa aula do Congresso Brasileiro, fui o primeiro a sentar, a primeira carteira, sentei lá e falei, essa aula eu não perco de jeito nenhum, porque às vezes não tem vaga para todo mundo. Ela deu aula, e nada. Eu falei, gente do céu, não respondeu. Moral da história. Ela também não achou artigos que falavam sobre isso. E aí eu fui a plenário, fui perguntar, falou, olha, fiz a questão, não tem... como assim não tem? Cadê? Por que não tem isso? Será que é conflito de interesse para mostrar que não diminui tanto o risco de nascer um bebê com síndrome? Aí levantou-se uma geneticista fantástica, que eu tenho profunda admiração, inteligentíssima, e falou, olha, não, realmente não tem, a gente tenta estimar, talvez reduza de 1% para 0,2%, talvez reduza de 1 para 0,2%, de 1% para 0,2%. Eu falei, gente... ainda falei em plenário, por que vocês não põem isso no seu site? Por que vocês não transparecem isso para as pessoas que vão fazer o exame? Porque senão fica parecendo que não fazer o estudo genético dos embriões é uma questão de imprudência. E nós médicos não conseguimos abordar isso com os pacientes. Nossa, o plenário foi abaixo, bateram palma, porque todo mundo já sabe isso. As pessoas já sabem isso, mas não conseguem colocar isso em prática, porque na hora de conversar com o casal frente a frente, olho no olho, é difícil não indicar. Olha que paradoxal. É difícil não indicar. É o famoso lavo minhas mãos de novo. Indica, vê, faz. Eu, Davi, tenho um profundo conflito de interesse em fazer também. Eu sou dono de laboratório. O nosso faturamento em 2018 com biópsias de embriões extrapola os R$200 mil por ano. Mas não é isso. Nós não estamos aqui para vender produtos. Nós estamos aqui para dar a melhor assistência aos casais que procuram com infertilidade. Então, se você acha que fazer o estudo genético dos embriões diminui a sua chance de nascer um bebê com síndrome, saiba que não tem evidência científica sobre isso e também está no livro que eu vou entregar para vocês. Isso vale a mesma coisa para casais com abortamentos. Eu fiz a live específica sobre abortamentos e também está no livro mostrando que o estudo genético dos embriões tem ação limitada simplesmente para aqueles casos onde a mulher vai ter vários embriões, porque tinha uma reserva ovariana maravilhosa. Bom estudo genético dos embriões. Lado A, eu formo vários embriões no laboratório e seleciono o melhor para transferir. Aumenta, assim, a chance de conseguir um bebê com menor risco de aborto. Mas não é tão maior do que se esse casal simplesmente continuasse tentando naturalmente, tivesse mais uma ou duas perdas e de repente ter um bebê. As chances são similares se ela tivesse engravidado naturalmente ou fazer uma fertilização in vitro. O que nós estamos fazendo então? Vendendo produtos ou dando assistência médica? E aí, um outro discurso que eu sempre tive, puxa, hoje eu tive uma conversa tão querida, uma conversa tão boa com uma paciente que está numa luta, e nós conseguimos alguns blastocistos, uma paciente de longe, que viajou longe, a conversa foi, sabe aquelas conversas que te fazem bem? Porque no passado, eu conversava com os casais, palavras minhas, muitos pacientes podem ser testemunha disso. Eu falava assim, olha, é sofrido demais transferir um embrião no útero e
e esperar o beta, para ver se vai engravidar ou não. Depois pegar o beta negativo é um sofrimento grande, e é grande. Quem já passou por isso sabe. É um sofrimento muito grande. E, poxa, se eu posso tentar prevenir isso, não transferindo o embrião que não tenha capacidade, ou seja, fazendo estudo genético e selecionando o que é bom e o que não é bom, eu estou te ajudando. Palavras minhas, por anos, até 2018, anos assim. Só que recentemente, depois que eu busquei tudo isso, eu comecei a receber mensagens e comecei a receber pacientes falando assim, Davi, sabe o que acontece? Eu fiz o meu tratamento de fertilização in vitro, eu não tive nenhum embrião geneticamente normal, a sensação que dá é que eu não terminei um ciclo. É que eu não dei a chance para o meu embrião. E a partir do momento que eu imagino que possa haver alguma chance, que seja 1% de chance, que seja 1% de chance, talvez seja bem maior do que isso, mas assim, se fosse 1, eu simplesmente descartei o embrião que eu tinha, porque o laudo foi geneticamente alterado, sabendo que o laudo pode errar. O laudo pode errar. Vocês têm 40 referências científicas no final do livro. 40. Dentre elas, citando outras diversas. Quando eu fiz as referências bibliográficas do livro, eu fugi do padrão normal de fazer referências bibliográficas, que deixa tudo meio bagunçado, e eu fiz questão de colocar os títulos em negrito, os nomes dos autores em negrito, fugi do método científico acadêmico, para ser mais coloquial possível, para que vocês possam, toda vez que vocês acharem um parágrafo que coloca dúvidas, você vai ver qual é a referência lá naquele parágrafo, e aí você vai lá no final e vê a referência bibliográfica. Se você, pelo simples título, no final do livro, quando vocês acabarem de ler, leiam só os títulos das referências bibliográficas. Eu sei que está tudo em inglês, mas assim, leia os títulos. Aí vocês vão entender quais são os assuntos que estão sendo discutidos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Não deixem de cuidar dos seus preciosos embriões. Existe o lado A do estudo genético dos embriões e nós certamente podemos indicar para alguns casos. Certamente. Agora, de maneira alguma, de forma indiscriminada. E eu não consegui ficar quieto, vendo tudo o que está acontecendo, pessoas vindo à mídia falando que fazem estudo genético para todo mundo, como se estivesse fazendo um bem para a humanidade, quando no fundo estão atrapalhando casais a conseguirem engravidar. Porque as verdades do Instagram não são as verdades científicas. O meu compromisso de entrar em redes sociais, isso me dá muito trabalho, mas é tentar trazer as verdades científicas para vocês. Sabe, hoje em dia eu encaro esse meu trabalho aqui igual política. Sabe, quando nós criticamos os políticos e no fundo nós não fazemos as nossas partes, no fundo tem diversos profissionais extremamente competentes que eu conheço e eu falo, os melhores profissionais não estão no Instagram. Não estão no Instagram. E eles olham tudo que está acontecendo no Instagram com as publicações que estão fazendo, criticam, falam, gente, mas nós precisamos vir a público falar, porque nem o próprio Conselho Federal de Medicina para com isso. Então, esse é o meu compromisso que eu tenho aqui, trazer ética, transparência e mostrar esse entendimento, esse raciocínio, para que nós possamos dar, sim, a melhor assistência para o casal, mas cuidar dos preciosos embriões que nós formamos no laboratório. Eu não formo embriões no laboratório para jogá-los no lixo. Nós devemos formar embriões para dar uma chance a eles. Certo? Existe alguém que não está sendo ouvido. Simplesmente para tentar responder à ansiedade dos casais. Isso gera conflito de interesse. Mas, Davi, ninguém tem resposta para o meu caso. Eu preciso de resposta. Cuidado, não precisa danificar o seu embrião para ter respostas. Trabalhe com as informações. Trabalhe com a inteligência do processo. Você não precisa tirar um pedaço dele para isso. E mesmo no estudo não invasivo, não há evidência suficiente ainda para fazer o estudo genético não invasivo. Não há. Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou precisar jogar embriões fora para depois entender os problemas?
Não há, os conflitos de interesse estão à frente. E eu cito, inclusive, as referências bibliográficas no livro falando isso que eu estou falando aqui. Não são palavras minhas, são palavras acadêmicas. E está tudo, todas as referências estão lá. Todas as referências estão lá no livro. Então, cuidado com seus embriões. Cuidado. Nós não temos a capacidade ainda de selecionar o embrião perfeito. Eu juro para vocês que eu gostaria muito de trazer aqui uma live na semana que vem para falar assim, tudo aquilo que eu falei agora mudou. Eu torço para isso acontecer, porque eu torço para que a gente possa fazer isso pensando na assistência ao casal. Pensando na assistência ao casal. Mas nós ainda não temos essa capacidade. E tudo isso acontece e ninguém fala nada. E agora temos aqui. Então, esse livro vem para ajudar você, o seu médico, porque ele segue critérios acadêmicos, tem todas as referências, e principalmente o embrião. E aí nós marcamos a live para hoje, e de repente a minha irmã me manda um WhatsApp falando que hoje é o dia do respeito à vida antes do nascimento. Eu esqueci o nome, Nascitude, um nome diferente, que eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí minha irmã me manda um WhatsApp, olha, você vai fazer uma live hoje falando sobre o embrião? Você sabia que hoje é o Dia Internacional de Respeito à Vida antes do nascimento? Para falar sobre abortamentos, dos cuidados com o feto, inicialmente esse dia é para gravidez, mas me veio uma alegria tão grande, porque justamente hoje eu trago um livro para vocês que é isso no fundo, é em respeito ao seu embrião, é respeitar aquilo que nós formamos e tentamos trazer da natureza divina para o laboratório. Nós não somos deuses, nós não temos o poder divino da concepção e nunca teremos. Porque o que o Criador nos fez, nós simplesmente tentamos ajudar o encontro dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. Como diz a doutora Letícia Piccolo, deu match. Genial também. Entende? Então, que hoje também seja, quem sabe um dia nós teremos isso, o dia em respeito ao embrião. 8 de outubro. Então, a live de hoje veio a calhar. Falando sobre o livro para vocês. O livro está publicado. Eu tentei procurar algum domínio para que você consiga baixá-lo. O domínio é davibutros.com. Na minha página do Instagram tem um linkzinho, quando você vai aqui em cima, sabe? Quando você entra no meu perfil, aí tem um link. Esse link leva para a página para você fazer o download do livro. E não deixe de compartilhar com pessoas que possam ser beneficiadas com essas informações, porque de verdade, sozinho eu não vou conseguir propagar informação. Se vocês não transmitirem esse conhecimento também para outras pessoas, nós não conseguiremos propagar essa informação. E eu preciso propagar informação. Eu estou perdendo dinheiro. Olha só, olha que paradoxo. Eu estou perdendo dinheiro para não fazer um produto, mas por respeito ao embrião. Então, sozinho, eu não vou conseguir. Compartilhem o link. Compartilhem esse link. É pegar um link, sabe o WhatsApp, gente? Copiar e colar o link. Compartilhem o link. Mandem para as pessoas o link para elas baixarem o livro. Ah, eu não concordo com você, Davi. Façamos uma discussão. Mandem suas perguntas, façamos novas lives. Eu tenho alguns convidados que nós vamos fazer lives sobre isso. Façamos. Ah, eu sou do grupo de genética. Vamos conversar. Já fiz aulas presenciais lá no grupo com o grupo de genética. Vamos conversar, eu quero. Você que é um defensor do estudo genético dos embriões, eu quero ser convencido. Mas cientificamente, a discussão. Uma coisa é com o paciente que está à minha frente, outra coisa nós nos aprofundarmos nos artigos. Aí sim, porque a partir do momento que eu sou convencido, eu vou ser o primeiro a vir aqui para falar. Que evolua a ciência, ela tem que evoluir, mas com ética.
e transparência. Ética e transparência. Para quem é religioso, então, essa live vai longe. Então, as informações vão muito longe. Então, esse era o recado que eu gostaria de dar para vocês. Cuidado com produtos. Cuidado com fórmulas milagrosas. Quando nós estamos falando de mulheres de idade avançada e baixa reserva ovariana, as chances são limitadas. E às vezes você quer fazer alguma coisa para tentar ajudar e pode ainda mais atrapalhar. Mas a vida é muito triste. Tristezas também vêm para que nós possamos crescer. Nós só crescemos nas adversidades. E eu escuto isso das minhas pacientes e eu vivo isso. Às vezes eu preciso passar por uma adversidade para poder crescer. E aí eu dou um passo à frente, eu dou um passo à frente, eu preciso amadurecer isso para poder crescer espiritualmente que seja. Que seja para aflorar a maternidade. Eu tenho casos recentes, poxa, de perdas gestacionais, gestações muito queridas e que nós lutamos muito. Mas eu não tenho dúvidas que desse luto, dessa perda, eu vou trazer uma pessoa melhor lá na frente. E assim nós vamos dando passos adiante em busca da maternidade. E de repente encontrando novos caminhos em busca da maternidade. E já adianto para vocês. Se hoje é um dia feliz na minha vida, separem o dia 29 de outubro. Separem o dia 29 de outubro para uma segunda novidade que eu estou separando para vocês no mês de outubro, que eu não quero falar aqui. Eu estou em estado de êxtase para tentar trazer o material que eu vou trazer para vocês dia 29 de outubro. O material, eu estou recebendo agora, está ficando lindo o material, lindo material. E com muita ajuda, mas onde eu consegui colocar em palavras todos os meus sentimentos que eu tenho em relação ao mundo da reprodução humana, especialmente para mulheres de idade avançada e baixa reserva ovariana, que estão no limite da sua capacidade reprodutiva, o meu projeto Sentidos da Vida. Reservem o dia 29 de outubro, eu espero todo mundo aqui de volta para que a gente possa estar juntos nesse dia. Não deixem de baixar o livro, baixem, já está no link da bio. Desculpa, eu não consegui ler todos os comentários, eu ainda tenho... Cara, não... Para que veja um amigo meu, para com isso. E a gente fica emocionado, porque quando a gente vê pessoas queridas sofrendo, a gente luta para dar certo. A gente luta. Pô, às vezes eu escuto, caramba, Davi, parece que você quer mais que eu engravide do que eu. Eu quero mesmo. Talvez pela paixão pela profissão, pela paixão com a minha família, com os meus filhos. Então, vocês entenderam por que eu não gosto de ficar lendo comentário, né? Vocês entenderam, porque daí eu me derreto aqui. Então eu não leio, porque senão eu perco o fio do meu raciocínio. Então a Larissa me ajuda aqui. Depois, quem comentou alguma coisa na live, eu não li nada, manda para mim inbox. Daí eu leio em casa e não fico passando vergonha aqui de olho vermelho na live, na frente de todo mundo. Manda para mim. Então, se você mandou alguma mensagem, eu não li. Manda para mim, mesmo que seja para criticar, mas manda uma mensagem para mim. Seja, me liga, me manda um WhatsApp, me manda um direct aqui no Instagram. Tá bom? Leia o livro, que Deus abençoe vocês, mas que hoje, principalmente, Deus abençoe o seu embrião. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.